Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma empresa que me pediram lá no Telegram para analisar, tá certo? É uma empresa que fez um IPO recente. Muitas pessoas me questionaram sobre essa empresa no Instagram e aí eu fiquei um pouco curioso e comecei a olhar e eventualmente comprei algumas semanas atrás a empresa, né? E ela teve uma valorização muito rápida ao longo do mês de dezembro, uma coisa bem interessante porque o IPO da empresa veio abaixo da faixa indicativa. Mas enfim, né? Eu tô falando da NeoGrid, né, pessoal? E essa empresa ela tem um modelo de negócios bem interessante. Eu fiz aqui um compilado para vocês, uma apresentação muito completa, explicando tudo que eu acho relevante sobre a empresa. Então, se você gostar desse vídeo, por favor, me ajude e deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim. Vamos para o vídeo então, logo após a vinheta. Então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui um pouco do histórico da empresa, antes que eu entre, de fato, na análise propriamente dita, né? A NeoGrid ela estreou na Bolsa de Valores no dia 17 de dezembro de 2020 e ela veio abaixo da faixa indicativa, né? A faixa indicativa da empresa era entre 5,50 e 7 e pouquinho, e ela acabou vindo a 4,50. E aí, desde que a empresa abriu a IPO, ela nunca mais voltou, né, a esse patamar e acumula uma alta aí de mais ou menos 60% desde o seu IPO. Talvez seja por isso que tantas pessoas me pediram para analisar esse tipo de empresa aqui. Isso acabou chamando a atenção de muita gente, né? Principalmente por conta do modelo de negócio da NeoGrid, que é bem diferenciado. Então, eu acho que aconteceu aqui, talvez pela quantidade de IPOs que estejam rolando ultimamente, talvez alguns gestores institucionais não tenham dado a devida atenção a essa empresa que ela merecia. E logo depois eles perceberem isso, né? Quando a ação começou a pular, eles começaram a estudar a empresa e talvez perceber que existe um valor ali, né? Então vamos para a nossa análise aqui então, que eu preparei para vocês, uma análise bem completa. Primeiramente falando da história da empresa, né? Uma empresa que começou em 1999, então ela já tem um caminho bem considerável, né? Mais de 20 anos de empresa. Ela começou em Joinville, Santa Catarina, a partir do seu fundador e atual CEO, Miguel Aboab. A gente vai falar um pouco do Aboab mais na frente, porque ele é uma pessoa que já está há muito tempo nesse ramo de software, né? Nesse ramo de tecnologia. Ele é um dos pioneiros dessa parte, inclusive teve uma empresa que é pioneira em ERP. A gente vai falar um pouco melhor dela logo em seguida. E qual que era a ideia, né, da NeoGrid? A construção de uma rede colaborativa para que as empresas do varejo, da distribuição e da indústria trocassem informações, né, de forma a ter uma troca mais eficiente entre os seus produtos. Então, a ideia do Miguel basicamente partiu a partir de algumas observações que ele fez ao longo da cadeia produtiva, que ele via que tinha muita ineficiência e simplesmente falta de informação e análise de dados por essas empresas aqui, né, do varejo, da distribuição e da indústria de bens de consumo. Continuando a falar aqui da história da empresa, né? Então, desde os anos 2000, o Miguel ele acreditava que era possível resolver um grande problema da indústria, né? Que era monitorar os estoques de produto nos clientes de varejo, evitando então as faltas e excessos de produtos nos pontos de venda, aumentando o giro dos estoques, né? Deixando o giro de estoque mais eficiente das empresas, reduzindo essa necessidade do capital de giro da empresa e aumentando o retorno sobre o capital investido em estoques. Por quê? Ele monitorava esses estoques no cliente de varejo e passava as informações para a indústria, por exemplo, né? Então, a indústria não precisava produzir nem muito, nem pouco. Então, se ela produzisse muito, você fica com aquele estoque parado, então você tem um retorno sobre o capital investido menor, mas se você produz pouco, você fica sem vender. Então, a ideia exatamente da empresa, né, e foi a partir de observação aí do Miguel, da grande visão que ele teve, é deixar esse tipo de relacionamento mais eficiente entre essas empresas, tá? E qual foi a estratégia da empresa no passado, nos últimos 20 anos, para que ela crescesse, né? Ela realizou 7 aquisições ao longo dos últimos anos, então, como empresas de tecnologia, né, isso é muito comum, essas empresas elas fazem muita aquisição para ter um crescimento ali inorgânico, né, um crescimento um pouco maior, um pouco mais rápido. Em 2019 ela superou a marca de 200 milhões de reais em receita líquida, então a gente já está falando de uma empresa bem robusta, né, que tem uma receita recorrente bem grande ali, e hoje em dia ela oferece essas soluções para sincronização da cadeia de suprimentos, não somente no Brasil, mas em diversos países do mundo também. Então isso eu vou mostrar para vocês mais na frente. Então pessoal, vamos falar um pouco aqui do Miguel agora, do Miguel Aboab. Por que eu acho que é importante que vocês conheçam, né, essa pessoa aqui, o gestor, né, o CEO e fundador da empresa, né, porque ele é uma pessoa que está há muito tempo nesse ramo já, ele já teve uma outra empresa bem grande, né, que a gente vai ver aqui, que foi a DataSul. Então ele já é uma pessoa que tem um histórico muito grande e eu acho que sem dúvidas ele insere valor dentro desse negócio. Então, se o Miguel eventualmente ele decide sair
da NeoGrid, eu já acho que o case ele enfraquece um pouco, com certeza, porque quando você tem um CEO com grande experiência, que conhece muito bem a empresa, que está na empresa desde que ela nasceu, então ele tem aquele propósito ali da empresa desde quando ela foi criada, né? Eventualmente, até ela chegar na Bolsa de Valores agora, é outra visão, né? Então você vê que a pessoa está há 20 anos na empresa, então já tem uma visão de longo prazo, não é alguém que quer ali simplesmente aumentar muito a rentabilidade por um tempo para ganhar bônus, enfim, né? Você tem diversas questões aí que é muito interessante você ter um fundador e o CEO até hoje na empresa, né? Mostra que ele acredita muito na empresa também. Mas quem que é o Miguel, né? É um engenheiro mecânico formado pelo ITA, fundador da DataSul, que foi uma empresa pioneira em RP do Brasil. Então, é uma empresa que fazia software para empresas, né? E basicamente ali atuando num canal parecido com o da TOTUS hoje em dia, que a TOTUS é a líder do Brasil. A DataSul já foi a maior empresa de RP do Brasil, abrindo o mercado em Bovespa em 2006. Posteriormente, ela foi adquirida pela TOTUS por 700 milhões de reais. Então a TOTUS acabou comprando a DataSul em 2008. A partir daí o Miguel ele começou a focar 100% na sua outra empresa que ele já tinha, né, que era a NeoGrid. Ele tem experiência de 40 anos no mercado de software de gestão, precursor na área do Brasil. Então a gente está falando aqui de um dos pioneiros dessa área do Brasil, que está por trás da ideia da NeoGrid. Então você ter uma pessoa dessa por trás da sua empresa é de muito valor, sem dúvida. Falando um pouco agora do mercado no qual a NeoGrid atua, a gente vê a evolução global da participação dos subsegmentos de TI, né? Então, quais são esses subsegmentos, né? A gente tem software, hardware e serviços, né? E ao longo do tempo o que a gente percebe é o seguinte, desde 2010 aqui até 2019, se vê um crescimento, né? Uma tendência de crescimento desse mercado de software. Ao contrário, você vê o mercado de hardware encolhendo um pouco em relação a esse bolo aqui, né? Então a fatia dele ficou menor dentro dos subsegmentos de TI e a gente vê o mercado de serviços aí praticamente estável ao longo desses últimos 10 anos, né? O mercado brasileiro de software ele é um mercado emergente, né? E como o mercado é emergente, a gente consegue perceber aqui uma grande porcentagem de hardware, né? Então, esses tipos de mercados emergentes, eles têm uma grande quantidade de hardware dentro do seu mercado e uma parte menor de serviços e software, né? Ao contrário dos mercados desenvolvidos, que já tem uma parte bem pequena de hardware e a parte de serviços e software muito mais evoluída, né? Então a tendência é que esses mercados emergentes aqui, eles migrem um pouco mais para essa fatia. Então isso é interessante para a NeoGrid também, já que ela atua um pouco mais nesse mercado de software, que ela consegue aproveitar essa tendência natural do mercado de ser redistribuída, né? E a gente vê um crescimento aqui de aproximadamente 10,5% nos últimos 10 anos, né, nos últimos 13 anos aqui, da indústria de software no Brasil, em dólares, tá? Em bilhões de dólares aqui, é importante deixar claro que a gente sempre está olhando dólares aqui. Então você tem a coluna azul aqui, tendo um crescimento aí em basicamente todos os anos, né? Exceto 2015, 2016, 2017 aqui, que ficou um pouco de lado. E a gente tem também, a favor da NeoGrid também, né, do setor no qual ela atua, a penetração do e-commerce. Então você tem essa penetração do e-commerce em alguns países selecionados aqui. Você tem a China, a Coreia do Sul no máximo da penetração do e-commerce, né? Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, países desenvolvidos com uma penetração bem grande também. E você tem o Brasil aqui com 7,6%, ou seja, você tem um país subpenetrado na parte do e-commerce, né? Esse é um dos motivos até porque a Magazine Luiza, a B2W, a própria Via Varejo agora, eles vêm surfando tão bem esse tipo de aumento natural, né? Esse aumento estrutural do setor de e-commerce do Brasil. E isso também tem a ver com a NeoGrid, porque esses tipos de varejistas, eles podem utilizar bastante o software da NeoGrid para melhorar as suas soluções de e-commerce e deixar a sua operação mais eficiente. Então vamos lá, pessoal, como é que funciona o modelo da NeoGrid, né? Ela tem as participantes aqui embaixo, que são varejistas, indústrias, distribuidores, governos e bancos, por exemplo. Esses participantes, eles fornecem dados para a empresa e ela extrai alguns indicadores desses dados, né? Utiliza algoritmos, etc. Analisa os processos dessas empresas. E ela também utiliza essa parte de machine learning para que ela fique cada vez mais eficiente em analisar esses dados dessas empresas. Então, quanto mais dados, melhor para ela, né? E através disso, ela fornece uma solução NeoGrid que melhora a eficiência operacional desses participantes aqui. Além disso, ela tem a possibilidade de parcerias, né, com serviços financeiros, RPs, né, que são softwares de gestão, como por exemplo a TOTUS, e ela tem essa possibilidade de novos negócios aqui com inovação. O que a gente tem, né? Uma relação de negócio normal entre as empresas da cadeia de suprimentos. Você tem, por exemplo, essas empresas aqui atuam no mesmo setor, né? Você tem a indústria aqui fornecendo para varejo, indústria fornecendo para distribuidores, mas ele não tem uma ligação direta com essa outra cadeia aqui, né? Essa indústria que fornece para o distribuidor, que fornece para os varejistas. Então, você não tem ligação
entre essas cadeias. E quando você entra no modelo NeoGrid com essas empresas, você tem essa troca de informações e dados entre essas empresas, no qual você deixa a operação toda mais eficiente, né? Porque o varejista ele sabe, por exemplo, exatamente o quanto que ele vai precisar pedir das indústrias no Natal para que ele não fique com muito estoque, né? E eventualmente tem que fazer uma queima de estoque e vender os produtos com a margem menor, às vezes até com margem negativa, né? Para não ficar com aquele estoque muito grande ali. Nem peça pouco também, né? Para que ele não venda, para que ele não fique sem estoque e efetivamente perca alguma venda, né? Isso funciona para a indústria também, né? Então, se a indústria está percebendo que os produtos dela estão vendendo bastante, ela tem a possibilidade de aumentar a sua produção para conseguir suprir essa demanda do varejo. Então, você tem esses dados praticamente em real time aí através desse modelo da NeoGrid. Então, pessoal, só recapitulando aqui, reforçando, né, como é que funciona essa plataforma da NeoGrid, né? Você tem uma sistematização de todo esse processo de colaboração, interconexão da rede, né? Então a rede ela acaba colaborando uma com a outra. Quanto mais dados você tem, mais eficiente a rede se torna, né? Você tem essa captura, organização e análise de um volume massivo de dados através da plataforma. Então você monitora milhões de produtos que são trafegados, milhões de pedidos, notas fiscais, além de milhões de outros documentos, né? Que você consegue compartilhar entre esses participantes da rede NeoGrid, né? O machine learning que ele interpreta certos padrões e identifica oportunidades também de compra pelas empresas, né? Então, qual que é o objetivo dessa solução da NeoGrid, né? Você permite um fluxo de produtos contínuo, eficiente, eficaz, que aumenta as vendas, né? E você evita a perda tanto na ponta do varejo como na ponta também da indústria, né? Porque você não vai ter esse desperdício ou atraso de produto. Soluções então para indústrias, varejistas e distribuidores, como eu falei, né? E possui essa integração fácil com outros tipos de softwares de cadeia, né? De suprimentos, permitindo as parcerias, né? Que nem eu falei para vocês aqui anteriormente, né? Ela tem a possibilidade de parceria com serviços financeiros e com os modelos de gestão, né? Os softwares de gestão, as RPs. Então, você tem essa solução para o mercado em plena expansão, né? Que é essa parte do e-commerce também e do omnichannel. Então, quando essas empresas estão entrando cada vez mais nessa parte do e-commerce, né, que é o comércio digital, e no omnichannel, né, que é você fazer a venda online, distribuir através de uma plataforma física, né, você tem essa possibilidade de ficar muito mais eficiente o seu processo utilizando a solução da NeoGrid. Qual que é a estratégia, então, da empresa para o futuro, né? Ampliar essa plataforma através de parcerias, né? Novos clientes, sincronizando cada vez mais com o sistema de pagamentos, análise de consumos, né? Então a ideia é realmente, que nem eu falei para vocês, né? A plataforma ela se torna mais eficiente à medida que ela vai crescendo e penetrar também em novos mercados, né? Através de aquisições, né? Então ela segue com essa estratégia de crescimento inorgânico do passado, no qual ela fez aquisições aí até chegar na bolsa de valores de 7 grandes players, né? E intensificar mais a sua expansão internacional. Então você já vê que a empresa não está pensando somente em Brasil, ela pensa em expandir esse sistema também para outros locais do mundo. Algumas vantagens competitivas da NeoGrid, tá? Isso aqui eu tirei, pessoal, diretamente do prospecto definitivo do IPO deles, tá? Então, lá eles listavam algumas vantagens competitivas que eles tinham e eu trouxe aqui para vocês as que eu achei mais relevantes, né? Então, você tem uma plataforma completa que já integra todo esse ecossistema de cadeia de suprimentos, né? E uma rede de participantes interconectados, né? Então, como eu falei para vocês, eles conseguem reutilizar esses dados de outros entes, né, para melhorar a eficiência em cada ponta da cadeia de suprimentos. Um modelo de negócio com grande previsibilidade de receita, altos índices de retenção de clientes, né? Então você tem um modelo de subscrição, né, que você paga a partir do que você está utilizando dentro do plano. Então, se você quer expandir, você paga uma taxa maior e você tem essa grande previsibilidade de receita, porque são planos, né? É plano anual, é plano que vai sendo renovado ao longo do tempo. E quando você tem um alto índice de retenção de clientes, a sua tendência é que você cresça muito bem, né? Que você consiga manter esses clientes passados, eles acabam fazendo boca a boca ali e meio que fazendo a sua expansão orgânica, né? E ao mesmo tempo você vai crescendo através de aquisições inorgânicas. É uma companhia global, né, com grande possibilidade de ganho de escala, então não somente no Brasil como em outros países também, então fica difícil de você medir o quanto de escala de fato a empresa consegue ter e uma grande capacidade de atrair e reter talentos, visto a cultura meritocrática da empresa, né, orientada a resultados. Inclusive, eu converso com um seguidor meu lá de Joinville e ele falou que basicamente os melhores de TI estão trabalhando na NeoGrid hoje em dia. Então é uma coisa bem interessante, né? Você ter essa grande capacidade de atrair e reter talentos
dentro da região no qual a empresa atua, né, lá em Joinville. Uma coisa interessante aqui é que, diferentemente da Melius, né, eles não têm clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total. Então, uma coisa que era preocupante na Melius, né, que é um risco do negócio, que você tem esses clientes grandes que podem sair da empresa e machucar muito a empresa, né? Você vê uma empresa muito mais pulverizada em questão dos clientes, né? Então, ó, não aplicável, né? Terem visto nos últimos 3 exercícios sociais, a companhia não possuía e possui clientes que individualmente sejam responsáveis por mais de 10% da sua receita líquida total. Então, você não tem um cliente gigantesco aqui da Neogrid que, se eventualmente deixar a empresa, vai impactar tanto a receita assim. Isso é algo positivo que eu consegui perceber lá do prospecto. Riscos do negócio, né? Você tem os impactos do Covid na condição financeira da empresa, né? Resultados operacionais. A empresa foi impactada nesse ano de 2020, né? Apesar desse tipo de negócio ser menos impactado, né, do que outros tipos de negócio, ainda assim você tem esse tipo de impacto, né? Porque as empresas que estão da cadeia de suprimentos sofrendo, elas podem acabar cortando os custos, né? E eventualmente não renovando um software que nem o da Neogrid, por exemplo. Então, ela tem esse risco também de não conseguir acompanhar esse desenvolvimento muito rápido tecnológico do seu setor de atuação. A empresa precisa estar investindo constantemente em inovações para que ela não fique atrás em relação aos seus concorrentes aqui, tá? Incidentes de segurança cibernética, né, falhas de processamento de sistemas automatizados, isso pode minar a confiabilidade da empresa, né? Ou então danificar a sua reputação. Então, todas essas empresas que trabalham com dados, né, que tem essa parte aqui de segurança cibernética um pouco mais frágil, elas têm esse tipo de risco do negócio embutido e é importante que vocês saibam desse risco. Vamos lá, governança corporativa da Neogrid. Não tem como a gente cravar a governança corporativa de uma empresa, pessoal, somente através desses dados aqui, tá? E a governança corporativa, por ser um IPO, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque grande parte das empresas que fazem IPO acabam pecando nisso aqui nos próximos anos. Então, sempre que você vai analisar uma empresa do IPO, você tem que dar um peso para isso aqui muito maior do que o normal, tá? Você tem que ser conservador, não tem jeito. Mas você só consegue aprender sobre a governança através das atitudes das empresas ao longo dos anos. Então não é algo que a gente consegue cravar olhando isso aqui. A gente não sabe se a governança da empresa é de fato boa, apenas sabendo se ela é do novo mercado ou se não é, né? Mas enfim, ela veio no segmento, né? Esse segmento, o maior segmento de governança corporativa da Bovespa, né? Da B3, que é o novo mercado. Tem bastante free float na ON, né? Ela tem 100% de tag along. No Glassdoor, ela tá numa nota ali muito parecida com a Lynx, né? Um pouco abaixo da TOTUS ali. Para quem não sabe, a Glassdoor é basicamente os empregados que trabalham na empresa vão dando nota para a empresa, né? Então ela tem uma nota aqui um pouco menor do que alguns pares do setor, digamos assim, né? No Reclame Aqui ela não tem reclamações suficientes para ter um índice de fato. Então a gente não consegue tirar uma conclusão disso aqui. Alguns indicadores operacionais da Neogrid, tá? A gente vê a receita líquida aqui da empresa em 2019. Vou analisar 2019 porque aqui a gente pode ter um impacto Covid que deixa um pouco não recorrente, tá? A gente tem aqui 207 milhões de receita líquida, lucro bruto de 150 milhões, um EBITDA de 44 e um lucro bruto de 8, lucro líquido, né, de 8 milhões de reais aqui. Um CAGR, né, que é a receita líquida, que é sales, né, a gente tem um crescimento aqui aproximadamente de 12,5% e um CAGR EBITDA, né, um crescimento de EBITDA aqui, se a gente for pegar 2018, 2019, de aproximadamente 60%. Então, essa é uma coisa interessante, uma coisa que já me chamou a atenção aqui, né? Que você tem um crescimento muito menor da receita em relação ao seu resultado operacional. Isso significa que a empresa ela tem um certo potencial de ganho de escala, né? Ela não precisa ganhar tanta receita para conseguir crescer tanto o seu lucro operacional. Isso é uma coisa muito característica de empresas de tecnologia. Continuando aqui a olhar os principais indicadores operacionais da Neogrid, a gente vê esse crescimento do EBITDA de 2019 em relação a 2018 de aproximadamente 55%, né, que nem a gente falou ali, próximo de 60%. No entanto, a gente vê essa retração aqui do lucro líquido da empresa, né, essa retração de 30%. Grande parte por conta desse resultado financeiro e dessa depreciação e amortização da empresa que subiram muito nesse período, né? Então a gente tem também essa parte aqui de EBITDA ajustado, que a empresa considera esses custos extraordinários aqui com reestruturação, né? Um crescimento de 35% aproximadamente de um ano contra o outro. O que eu quero mostrar para vocês aqui que eu achei bastante interessante dessa parte da DRE expandida da empresa, né? Eu vou olhar aqui só até o lucro operacional da empresa. Você tem esse crescimento aqui de receita líquida de vendas, né? E um crescimento também do custo dos serviços prestados, né? Praticamente em linha aí, né? Você tem um crescimento aqui de, sei lá, 12% e um crescimento do custo dos serviços prestados
em aproximadamente 12% também. Isso não gera margem bruta para a empresa. Então a margem bruta da empresa, ela meio que fica estável quando esses dois eles crescem em linha. No entanto, né, aqui na parte das despesas de vendas é onde a gente vê o ganho desse tipo de empresa, né? A despesa com vendas ela ficou praticamente estável nesses 2 anos que a gente analisou, 2018 e 2019. Então você teve uma despesa com venda estável, um crescimento das despesas gerais e administrativas aí muito grande, né? Então você vê que a empresa realmente está buscando expandir pelo tanto de demanda que ela tem, e também um crescimento muito grande de pesquisa e gastos com software, né? Então, inicialmente, nesse estágio inicial da NeoGrid, é esperado que ela tenha um crescimento muito grande desses tipos de despesa, tá? Tanto com software, né? Como também essas despesas gerais e administrativas da empresa. À medida que ela vai crescendo e se tornando mais robusta, a tendência é que essas duas despesas elas decresçam e aí de fato você vai ter uma margem operacional da empresa que é muito interessante. Se você for olhar aqui, você já vê um crescimento de lucro operacional muito maior do que a receita, né? De aproximadamente aqui, sei lá, 30% aí o crescimento de lucro operacional da empresa. Então, essa é a grande sacada desse tipo de empresa, né? Um tipo de empresa que, à medida que ela vai aumentando a receita e se tornando mais robusta, ela vai perdendo essa necessidade de ter essas despesas administrativas e essa pesquisa com software vai ficando menos necessária também, porque ela vai ficando com um software mais consolidado. Então, esse é o grande ganho de escala que esse tipo de empresa pode ter e que pode gerar muito valor para o futuro. Então aqui, pessoal, para finalizar essa parte de indicadores operacionais que a gente está olhando a NeoGrid, eu trouxe um comparativo aqui na nossa plataforma em relação a Lynx, tá? Que assim, a gente não tem uma empresa que atua da mesma forma que a NeoGrid no mercado. Eu acho que a mais próxima seria a Lynx, porque ela também atua nessa parte de tecnologia para o varejo, tá? Então você tem uma empresa aqui, a Lynx, que tem uma receita líquida de 860 milhões, ela é bem maior do que a NeoGrid, né? E consequentemente ela tem um EBITDA muito maior. No entanto, né, ela tem essa margem menor do que a NeoGrid, né? E a NeoGrid ela veio à bolsa com uma receita líquida de 200 milhões, um EBITDA de 60 milhões, então ela tem uma margem EBITDA bem maior do que a Lynx, né? Ela tem essa eficiência operacional melhor do que a Lynx. Então, quando a gente vai fazer um valuation comparativo aqui, né? De novo, né? É difícil você comparar esse tipo de empresa, porque elas têm modelos de negócio diferentes, elas têm tamanhos diferentes, tá? E elas atuam de forma diferentes dentro do mesmo setor, tudo bem. Mas você sempre tem que colocar, né, essas certas particularidades da empresa quando você vai fazer uma comparação desse tipo. Então, tem que tomar cuidado. Nem sempre é preto no branco, né? Mas é interessante você ter uma noção dos múltiplos das empresas para que você tenha uma noção, então, se de fato é um bom investimento ou não, tá? Se você for olhar o EV/EBITDA daqui da empresa, né, o Grid, né? Ela tem um EV/EBITDA de 24 aproximadamente. A Lynx está com um EV/EBITDA de 37 no ponto que ela está atualmente. Se você for pegar o preço da empresa, né, pela receita líquida por ação, a Lynx tem 8,21 e a NeoGrid 8,54. Aqui você já tem uma equivalência maior entre essas empresas, né? Uma coisa interessante é que a NeoGrid, na minha opinião, né, é uma empresa que ela tem um potencial maior de crescimento, ela é mais inovadora no seu mercado e ela tem uma eficiência operacional, uma margem maior do que a Lynx, já nos dias de hoje, né? E eu acho que a tendência é que ela acabe crescendo essa eficiência operacional à medida que ela tenha uma receita maior, tá? Então, eu acho que nos próximos anos ela vai acabar tendo uma margem muito maior do que a Lynx, tá? Então, essa parte inovadora da NeoGrid, ela pode tanto ser um ponto positivo como também um risco em potencial, né? Porque como ela está atuando no mercado inovador, que pelo menos eu não conheço nenhuma empresa que atua dessa forma, tanto pode ser um golaço, né? Se as empresas de fato aderirem a esse tipo de negócio que ela propõe, né? Essa solução que ela propõe, como também pode ser uma coisa que acabe passando batido pelas empresas, né? Elas não veem tanto valor naquilo. Então, é um risco grande que esse tipo de ação tem, né? Porque ela meio que é um 8 ou 80, assim, né? Ela pode te dar um prejuízo muito grande, caso o negócio não vá do jeito que você espera, ou ela pode ser um baita de um golaço. Então, é importante que vocês saibam que ainda mais a NeoGrid, né? Sendo um IPO, você tem que ter muito cautela com esse tipo de empresa, né? É uma empresa que atua no setor muito específico, né? Que é uma empresa nova na bolsa, ela é pequena, então todos os riscos possíveis então, estão incluídos aqui nesse tipo de investimento. Então, tomem muito cuidado. E aqui, pessoal, nessa parte final, eu fiz um valuation intrínseco da ação, né, através do fluxo de caixa descontado. Basicamente, o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu pego o preço mais ou menos que está em tela, né, que eu acho que a NeoGrid está lá pelos R$7, e eu tento ver, então, o que o mercado está esperando dessa empresa, né? Porque aí eu consigo ver se as premissas do mercado, elas são otimistas ou pessimistas. Então,
Ao invés de eu colocar as minhas premissas no modelo, né, que é o que muita gente faz, eu gosto de ir ajustando o modelo até chegar no preço justo da empresa, porque aí eu consigo perceber o que o mercado está esperando dessa empresa. E quais que são as premissas do mercado nesse momento aqui, tá? E, tem diversas premissas aí, pessoal, que vocês têm que tomar cuidado, porque como a Neogrid ela não tem um histórico, por exemplo, na bolsa, ela acaba tendo alguns indicadores que você tem que colocar lá, como o beta, por exemplo, que é o quanto que a empresa é volátil em relação ao índice Bovespa. Isso não está definido, tá? Então eu tive que colocar um beta de uma empresa que ela tem bastante volatilidade, mas não necessariamente a Neogrid vai ser dessa forma. A própria Lynx, ela tem um beta menor do que o Bovespa, menor do que 1, né? Então é uma questão aqui que eu tive que adotar uma premissa um pouco mais conservadora para esse tipo de empresa que está entrando agora, porque eu não sei qual é o beta dessa empresa de fato, tá? Então, quais foram as premissas aqui que eu utilizei para chegar no preço justo de R$7? Você tem um crescimento de receita de 15% nos primeiros 5 anos da empresa, então você tem um crescimento aí maior nesses primeiros 5 anos, depois você tem um crescimento de receita de 12,5%, tá? Ao mesmo tempo que você tem esse crescimento de receita, você tem um crescimento de lucro de 20%, esse lucro é operacional, tá? Como eu mostrei para vocês, né, a tendência é que a empresa cresça mais o lucro do que a receita, então eu acho que isso aqui é uma premissa bem pé no chão, tá? Que a empresa sempre tenha esse crescimento de lucro maior do que a sua receita, ela consegue aproveitar melhor essa receita à medida do tempo que ela vai escalando ao longo do tempo. Né? E na prática, o que isso significa? Né? Significa que a Neogrid ela teria 800 milhões de reais de receita líquida, que faltou. A Neogrid ela teria 800 milhões de reais de receita líquida, que é aproximadamente o que a Lynx tem aqui hoje em dia. Né? Então daqui a 10 anos, né, com esse crescimento, a Neogrid chegaria ao patamar da Lynx, tá? E 280 milhões de reais de NOPAT, né, que é basicamente o lucro operacional antes dos impostos aí. Aumentando essa sua margem gradativamente, né? Ela tem uma margem aqui de 32% nos dias de hoje, então ela vai aumentando essa margem gradativamente até ela chegar a uma margem operacional aqui de 35%. E quando ela chegar nessa margem operacional de 35%, eu considerei crescimento de 7% na perpetuidade, tá? Uma taxa de desconto 14%, que é uma taxa alta, né? Geralmente eu utilizo para empresas, ou empresas que são de IPO, ou empresas que têm uma volatilidade muito grande. Então, principalmente por conta do beta que eu utilizei para essa empresa aqui, ela ficou com essa taxa de desconto bastante alta, né? E o investimento CAPEX, depreciação, né? Bastante altos no começo, né? Porque a gente vê que ela tem esse CAPEX aqui com software, né? Essa depreciação aqui também muito grande, né? Um crescimento muito grande. Então, eu considerei no modelo que esses investimentos eles estão muito grandes no início, né? Cerca de 50% de crescimento aí por uns 3, 4 anos de cada um desses aí, e eles vão se ajustando ao longo do tempo até chegar a 5%, né? Que é quando a empresa chegar na sua maturidade, que ela vai conseguir investir muito menos nisso, que ela já vai estar com esse negócio mais maduro e mais robusto, tá? Então, aí, essas são as premissas, tá? E aí vocês têm que tirar a conclusão se vocês acham que essas premissas são conservadoras ou se elas são otimistas, tá? E essas premissas, elas refletem um preço justo de R$7, tá? Então, isso aqui não é uma indicação de compra de nada, tá? Simplesmente eu estou modelando aqui e mostrando para vocês o que o mercado mais ou menos está colocando como valuation da empresa nos preços atuais, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, tá? É um prazer fazer esse tipo de vídeo aqui para vocês. Demorou bastante para eu montar essa apresentação, deu bastante trabalho. Então, deixe seu like aqui embaixo, passem para os amigos de vocês que investem, né, na Neogrid também, que investem nesse IPO, para que eles fiquem informados sobre a empresa, né? Que a gente consiga de fato fazer bons investimentos com esse tipo de empresa, né? Sair um pouco do achismo e de fato investir no valor dessa empresa que é a Neogrid, tá bom? Bons investimentos a vocês então.